Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí iniciar nossa aula hoje para os alunos do primeiro ano. Na aula de hoje, a gente vai iniciar fazendo a correção da nossa atividade, que está na página 374 do livro de vocês, do livro de ciências. A gente aprendeu na nossa aula passada que existem muitos objetos que nos cercam, mas cada um deles tem como matéria-prima algum tipo de elemento que é tirado ou do solo ou da vegetação. Então, o primeiro aqui na atividade diz assim, ó, vamos identificar o principal material de que são feitos alguns objetos que usamos no dia a dia. Colhe os adesivos no final do livro correspondente a isso. Então, lá no finalzinho do livro de vocês, existem esses adesivos aí, para vocês justamente utilizarem nessa atividadezinha que a Pro pediu para vocês fazerem. Vamos colar nesse lugar aqui, onde tem vidro, a gente vai colocar o óculos, Esse adesivo aí do óculos que tem esse material, o vidro. Na madeira, a gente vai colocar aqui o lápis e o pinhão. Esses dois adesivos a gente vai colocar aqui, ó, onde tem madeira, o lápis e o pinhão. Na outra página, onde tem aqui plástico, a gente vai colocar o adesivo da escova de dente, da garrafinha de água, do bloco de anotar, do copo de plástico e a bola. Tudo isso a gente vai colocar aqui onde está escrito plástico. No metal, a gente vai colocar o adesivo da colher e da lata. Aqui onde está escrito papel, colamos o adesivo do guardanapo e do caderno. Argila, colamos o adesivo do vaso. E tecido, colamos o adesivo da roupa. Então, muito tranquilo nossa atividade, não era só colar a atividade, colocar os adesivos nos lugares de acordo com o quê? De acordo com a matéria que era utilizada para fabricar eles. Hoje a gente vai ter aula aí de geografia. Então, vocês vão pegar o livro e vão abrir lá na página 304 e a gente vai revisar esse conteúdo, porque a gente já viu isso na escola, mas vamos rever, porque quando a gente revisa, aprende novamente, E é um conteúdo muito importante, que é os sinais de trânsito, Então, para começar, a Progil trouxe aí para vocês o que é trânsito. Então, trânsito é o movimento de veículos e de pessoas na rua. Então, todo esse movimento que aparece aí para vocês, Pessoas andando, carro, bicicleta, moto, toda essa movimentação que existe na rua, nós chamamos de trânsito. Então, trânsito não é só os carros. As pessoas também que se movimentam nas ruas fazem parte também do trânsito. Aí a Pro tá mostrando, O carro, o vovô, a menininha, o guarda de trânsito. Então, todos eles fazem parte do que a gente chama de trânsito. Se alguém pergunta para vocês assim, primeiro ano, o que é um trânsito? O que a gente vai dizer? Trânsito é o movimento de pessoas nas ruas, só isso. Mas, para que esse trânsito não vire uma bagunça, existe aí alguns objetos que são chamados de sinais de trânsito, que servem para quê? Para orientar as pessoas, para que as pessoas organizem o trânsito. Que objetos são esses? Então, primeiro aí a gente tem as placas. Existem diversas formas de placas e cada uma delas tem uma função. Essa daí que a Pro tá mostrando, que tem aí essa elevaçãozinha, significa que ali tem uma lombada naquele lugar. As pessoas precisam, os motoristas, os ciclistas, os motociclistas e até mesmo nós, os pedestres,
Precisamos prestar atenção que vai haver uma elevação no meio da rua, porque a placa já está sinalizando. Existem placas dizendo que você não pode parar naquele lugar, existem placas dizendo a velocidade que você pode andar, existem as placas mostrando que aquele lugar estuda crianças e por isso vai passar a rua. Então, as placas são utilizadas para organizar, para as pessoas entenderem o que acontece, qual a velocidade que elas podem usar, o que é que tem naquele lugar. Fora as placas, a gente ainda também encontra os semáforos, né? Os semáforos, eles servem também para orientar o trânsito. Existem dois tipos de semáforo. O semáforo, como esse aí que a Pro está mostrando, que tem as 3 cores. Esse das 3 cores é o semáforo dos veículos. E existe outro com 2 cores, que é o semáforo dos pedestres. Quem são os pedestres? Pedestres são as pessoas que andam a pé. Quem está a pé nas ruas andando é chamado de pedestre. Então, esse sinalzinho aí, esse com 3 cores, serve para os carros, vai orientar os carros. E os de 2 cores servem para orientar as pessoas que não estão de carro, nem de moto, nem de ônibus, estão andando a pé. Fora os semáforos e as placas, a gente ainda tem também aí essa faixa branca pintada no chão. Quem já viu essa faixa aí pintada no chão e já se perguntou, para que serve essa faixa branca no chão? Essa faixa branca é chamada de faixa de pedestre. Para que ela serve? Serve para que eu possa passar de um lado para o outro da rua sem o carro me atropelar. Então, quando eu estou na faixa de pedestre, o carro tem obrigação de parar para que eu possa atravessar a rua. Por isso que é importante que a gente sempre passe a rua na faixa de pedestre. Por quê? Porque os carros, os motoristas, quando estudaram, para dirigir, para tirar sua carteira, eles já sabem que isso é uma lei do trânsito, parar na faixa de pedestre. Então, a Pro apresentou aí para vocês sinais usados para orientar, para ajudar na organização do trânsito, as placas, os semáforos e as faixas de segurança. Vamos falar aí sobre o semáforo. O semáforo, ele tem 3 cores, como vocês estão vendo aí, mas cada cor tem um significado. A cor vermelha significa que o carro deve parar. Quando o papai, a mamãe está de carro e tem um semáforo, está na cor vermelha, o que ela faz? Para. Eles param ali porque eles já sabem que a cor vermelha significa que vai parar. A cor amarela pede para que a gente preste atenção. Atenção a quê? Atenção ao semáforo, porque pode ser que ele vá fechar, em vermelho, ou ele vai abrir quando estiver verde. Então, a cor amarela significa que eu preciso prestar atenção. E a cor verde significa que eu posso passar, por isso que significa siga. Então, quando vocês estiverem no carro com a mamãe e vocês estiverem lá, ajuda elas no trânsito olhando aí para o semáforo do veículo, que é esse que tem 3 cores. Quando está vermelho, significa que é para parar. Quando está amarelo, significa que é para prestar atenção. E quando está verde, significa que é para a gente passar, para a gente seguir o nosso caminho. Fora os sinais, ainda existem umas leis de trânsito. O que são leis de trânsito, gente? São coisas que nós precisamos seguir, para que tudo fique tranquilo no trânsito, para que ninguém se machuque, porque não é só os carros que precisam obedecer às leis. Nós, as pessoas, também precisamos obedecer às leis para que tudo fique tranquilo para todo mundo. Então, a Pro trouxe aí para vocês algumas. Essa aqui é a primeira lei. A Pro até já falou dela. O que é que tem dizendo nessa lei? A gente sempre precisa atravessar a rua de mão dadas com um adulto e usar a faixa. Então, mesmo que vocês estejam na faixa, criança não pode andar sozinha na rua, não é verdade? Então, sempre para passar a rua de um lado para o outro, é preciso que eu esteja acompanhado de uma pessoa adulta, uma pessoa bem mais velha que eu.
Então eu vou pegar na mão ali do meu pai, da minha mãe, do meu irmão mais velho, né, da minha avó, do meu avô, para passar a rua. Eu não vou passar a rua correndo, porque a rua tem trânsito, tem carros, tem motos, tem ônibus, né, tem até bicicletas passando. E o que pode acontecer? Um acidente. A pessoa pode bater em vocês sem querer, simplesmente porque vocês atravessaram a rua de uma hora para outra. Então, é necessário que a gente pare, pegue aí na mão do adulto, vá para a faixa de pedestre, que é essa faixa branca pintada no chão, e aí ultrapasse de um lado para o outro da rua, sem correr, sem ser aquela coisa em cima da hora, porque o carro precisa parar primeiro para a gente atravessar a rua. Então, aí é uma das leis que a gente precisa seguir. Outra lei importante para vocês. Quando a gente sai de casa com o pai e a mãe, nunca podemos ir no banco da frente, porque criança tem que andar no banco de trás e usando esse cinto de segurança, que é aquela faixinha que o papai passa na gente. Então não pode ficar fazendo birra, não querendo usar, porque aquela faixinha serve para a gente ficar seguro. Quando eu estou andando com meu pai no carro, eu não posso ficar andando no carro em pé, né? Segurando no encosto do banco dele. Eu tenho que estar sentadinho no banco e ainda seguro pelo esse cinto de segurança. Por quê, gente? Se porventura, né, acontecer alguma coisa e o papai precisar frear de forma brusca, quer dizer assim, de repente, aí o que acontece? Se vocês não tiverem lá no cantinho de vocês, usando o cinto de segurança, vocês podem ser projetados para frente. Significa isso? O carro vai jogar você para frente e aí pode acontecer um acidente sério, vocês baterem a cabeça em algum lugar ou até mesmo vocês passarem pelo vidro da frente do carro, porque depende aí da velocidade que o papai está indo. Então, quando vocês entrarem no carro, nada de ficar em pé, né? O papai andando e você em pé, e nada de querer ir na frente junto com ele. Você já vai lá no banquinho de trás para ficar protegido e deixa que ele coloque aí o cinto de segurança, porque é importante. O nome já diz, ó, cinto de segurança significa que é para todo mundo ficar seguro. Então, outra coisa importante, a gente está andando de bicicleta na rua e aí precisa que a gente vá nas ciclovias. O que são ciclovias, gente? São estradas feitas justamente para andar de bicicleta. Naquelas ciclovias não vai andar moto, não vai andar carro, não vai andar ônibus, porque se o nome diz ciclovias é para os ciclistas, que são as pessoas que andam de bicicleta. Então é importante que a gente vá nas ciclovias, usem capacetes, não existe capacete para andar de bicicleta, as proteções aqui do nosso joelho, do nosso cotovelo, que quando a gente cai da bicicleta, o que vai acontecer? Não vou me machucar. Então não pode andar na rua, né, na rua aí, os carros passando e vocês andando também de bicicleta, porque pode ser que aconteça um acidente, o carro acaba atropelando vocês. E quando vocês estiverem andando, né, na rua, mesmo que não vá passar de um lado para o outro, precisamos andar nas calçadas, né? Essa outra aqui está dizendo justamente isso. Devemos andar nas ruas sempre pelas calçadas. Nada de ficar andando no meio da rua onde passa carro, ônibus e moto, porque aquele ambiente, aquele lugar é justamente para eles andarem. Os pedestres, que são as pessoas que andam a pé, vão ter que andar nas calçadas, né? As calçadas são feitas justamente para isso, para que a gente possa se locomover sem colocar a nossa vida em perigo, andando no meio da rua onde passa carro. Então percebam que o trânsito existe muitas regras, né? Muitos objetos que ajudam a organizar, porque se não existisse, ia ser uma bagunça, gente batendo em gente, gente atropelando pessoas. Então é importante que a gente siga essas normas e essas leis. Por quê? Porque senão acontece aí o que ninguém quer que aconteça, um acidente, as pessoas saem machucadas nesse processo. Hoje a prova vai mandar para vocês lá no grupo da escola, vai mandar uma atividadezinha para vocês aí.
no nosso caderno de geografia. A prova vai postar as perguntas, vocês vão copiar no caderno e depois vão responder utilizando a página aí 304 e 305 do livro de vocês. Então vamos ficar por aqui na nossa aula e até a próxima, meus amores.